Oi, amores! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Acompanhe os slides a seguir. Na aula de hoje, vamos falar sobre a sociedade mineradora. Vamos lá! Vamos falar primeiramente sobre a corrida do ouro. Antônio Rodrigues Arzão descobriu ouro perto de onde hoje é a cidade mineira de Sabará. E com isso, no decorrer do tempo, foram sendo descobertas outras áreas de mineração, né? Onde se tinha ouro, como a de Vila Rica, hoje Ouro Preto, daí o nome Minas Gerais. Daí que surge, né, o nome de Minas Gerais. Por quê? Porque é onde foi descoberto várias minas de ouro. Com essa questão, né, desse descobrimento dessas minas de ouro, essa história de ter se achado minas de ouro se espalhou pela colônia. E com isso fez com que atraísse todo tipo de pessoa de outros lugares da Bahia, São Paulo, do Rio de Janeiro. E aí houve a chegada de várias pessoas de várias localidades, ou seja, muitas pessoas ficaram interessadas nessa localidade. E aí começaram a ir para essa área. Se essa área tinha ouro, então a ideia que as pessoas tinham era do quê? Indo para essas terras, poderiam enriquecer rapidamente. Então, era a ideia de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que vieram de Portugal. Lembra que eu falei para vocês? Tinha algumas pessoas que vieram de Portugal para colonizar, né, para povoar as colônias. Essas pessoas eram pobres, não tinham ascensão social em Portugal. E aí vieram, né, para o Novo Mundo, onde hoje é o Brasil. Então, principalmente essas pessoas foram para essa área de mineração, ou seja, para agora conseguir ascensão social, ou seja, enriquecimento mais rápido. E aí, nesse meio termo, a gente tem quem também? A chegada dos escravos que vieram da África, né? Por quê? Porque nessa área de mineração precisava-se de mão de obra, principalmente uma mão de obra que fosse uma mão de obra qualificada. E a mão de obra qualificada era a africana, principalmente os africanos que vieram, né, da Angola, que vieram do Congo. Esses africanos são africanos bem qualificados. Por quê? Porque nessa área da África se tinha mineração. Então esses escravos, eles são escravos que já conheciam como extrair o ouro. Eles conheciam todo o processo que o ouro passava. Então, muitos escravos foram trazidos da África para trabalhar nessas minerações. Muitas pessoas foram para essa área, né, onde foi descoberta essas minas de ouro. Só que nessas áreas eram áreas que não eram muito povoadas, eram pequenas vilas que moravam pouca gente e não tinha uma estrutura tão grande. E aí a gente diz que o quê? Vai se ter uma crise na cidade da mina. Por quê? Porque nessa cidade, no primeiro momento, essas pessoas chegaram nessas minas, chegaram nessas terras onde tinham as minas, porque elas estavam preocupadas, né, em extrair o ouro. Mas elas não se preocupavam em plantar, em colher, em fazer uma comercialização. Não, elas estavam preocupadas em extrair e, consequentemente, vão acabar entrando em crise. Por quê? Porque aí não tem alimento nessa cidade. Não tem lugares por perto que tenham alimentos. E as pessoas vão começar o quê? A passar fome, né? E a gente vai ter a crise da fome. E aí, com isso, as pessoas começaram a fazer o quê? Para não morrer de fome. Começaram a abandonar as vilas, começaram a ir para as matas para colher, né? Alguns frutos, para caçar alguns animais para se alimentar, porque estava muito difícil, estava passando fome, não tinha nada naquela área daquela vila, e aí o pessoal estava passando uma situação muito difícil. E aí, consequentemente, né, por terem passado fome, e agora eles vão começar a se preocupar com a plantação, vão começar a plantar milho, feijão, vão começar a fazer plantações nessa área de Minas, ou seja, para poder haver alimento para aquela população. Posteriormente, eles também vão começar a criar animais, vão começar a criar vacas, porque da vaca vão se extrair, né, leite dela, que vai servir também para fazer queijo, para fazer outros alimentos que vão
ser a base, né, da alimentação dessas pessoas que foram, né, para essa área de mina. E aí a gente vai ter a criação do quê? De porco, galinha, né, de alguns animais que vão servir para a própria alimentação. E aí, nesse momento, o ouro vai servir como moeda. Por que ele vai servir como moeda? Porque o ouro, essas pessoas que moravam nessas áreas de Minas vão começar a comprar produtos necessários para sua produtos necessários para sua sobrevivência, né, em outras localidades. Então, o ouro, nesse momento, ele vai servir de quê? Ele vai servir de moeda, né? Ou seja, para fazer a compra de outros alimentos necessários para manutenção, né, dessas pessoas.